Você já passou por algum processo de rompimento? Rompimento espiritual, rompimento físico, material? Passou por algum rompimento num relacionamento amoroso, com um trabalho onde você perdeu esse trabalho, ou você rompeu com esse trabalho, ou de repente com uma amizade, um casamento? Se você já passou por algum tipo de rompimento, e eu tenho certeza que sim, hoje, nesse vídeo, eu convido você para participar comigo para refletir o porquê a gente tem que passar por esses processos de rompimento e o como lidar da melhor forma com esses processos. Normalmente, quando a gente passa por esse processo de rompimento, sempre vai ser doloroso. Por quê? Porque a gente passa um período da nossa vida fazendo uma construção e fazendo a materialização daquilo que a gente está construindo. Então, por exemplo, você está construindo uma relação de trabalho, onde você fez um contrato, você passou a trabalhar nesse local, e aí você vai construindo relações. E não só relações com as pessoas, mas com o todo do seu trabalho. Assim acontece com os relacionamentos, acontece com as nossas amizades, e assim vão acontecendo com todas as coisas que a gente vai se conectando no nosso dia a dia. Então, quando a gente precisa romper com algo, quando precisa ver um término, o desfazer de um contrato ou desfazer de uma amizade, sempre vai ser doloroso, porque nós estamos acostumados. A gente vai criando fiozinhos energéticos com o outro lado, com a coisa, e esse fiozinho, com o tempo, conforme a gente vai colocando energia, emoções, sentimentos, isso vai engrossando com o tempo. E aí, quando a gente rompe com isso, a gente sente como se estivesse rompendo uma parte do nosso corpo, né? Quando a gente une esse fiozinho de uma ponta a outra, e esse fiozinho ele vai engrossando conforme o tempo vai passando, quando existe um rompimento ou uma quebra, ou quando esses fiozinhos de um lado ou de outro vão se soltando, a gente vai sentindo isso no nosso corpo físico, porque esse cordão que me liga à coisa, ele nos conecta como se fosse uma fluidez de energia onde percorre a vida, né? Então, por isso que é tão doloroso e a gente sente esse impacto de forma emocional e às vezes até no físico. Mas a outra parte que a gente precisa entender sobre o processo de rompimento é que todas as vezes na nossa vida, quando a gente entra nesse processo de rompimento, significa que algo está mudando, seja aqui ou seja aqui. Se deste lado onde você está mudando, é natural que outros cordões energéticos e outras coisas à sua volta, elas passem a enfraquecer para fortalecer ou colocar ou emanar energia em outras coisas. Então é esse processo que acontece. Se o outro lado é que está mudando, seja a empresa, a amizade, o relacionamento, o casamento, a família, pode ser um processo familiar também. Quando o outro lado também está mudando, isso também vai interagir com o todo do outro lado. Aqui a outra pessoa, a coisa está conectada. Então, os nossos processos de transformações e mudanças sempre vão interferir no todo à nossa volta, porque o nosso magnetismo interior, ele cria esse fiozinho onde ele vai se conectando às coisas à nossa volta, e aí por conta disso, conforme a gente altera esse magnetismo, tudo começa a ser alterado também à nossa volta. E nem sempre o outro ou a coisa está conectada ao seu objetivo, ao seu propósito ou à sua mudança. Então, por isso, todos sentem com o rompimento. Por mais que um lado tenha rompido ou o outro, ambas as partes sempre vão sentir. E não somente as partes que estão conectadas, mas também tudo que está conectado a essas partes também. Por quê? Porque o nosso universo, as nossas conexões, as nossas ligações pessoais e não pessoais, diretas ou indiretas, elas são como uma teia de aranha. A gente está o tempo todo interligado e conectados uns aos outros. Então é natural que quando a gente mexe aqui, balance tudo e mexa tudo que está à nossa volta também. E aí a gente já pegando o gancho de teia de aranha, falando sobre mudança e transformação, o que acontece aqui? Quando a gente passa por um processo de mudança muito grande ou de transformação, é natural
comum e necessário que hajam pequenos movimentos de rompimento. E aí, o que é o ponto principal aqui sobre o processo de rompimento? Então, o que acontece, né? Quando a gente tem um processo de rompimento onde eu rompo ou rompem comigo, seja em qualquer campo e área da minha vida, normalmente a gente vai se sentir com um sentimento de incapacidade, de infelicidade, de tristeza, pode vir sentimento de raiva, de irritação, sentimento principalmente de injustiça, pode vir também a questão da gente não se sentir merecedor ou capacitado porque não deu certo, né? Vem todo o sentimento de frustração junto, misturado com rancor e com várias questões. E por que que tudo isso vem à tona e por que que vem tão forte? Porque existe o processo de compreensão e entendimento para que a gente possa se transformar e se renovar naquilo que nós somos. Né? Nós somos seres em evolução e passamos constantemente pelo processo de renovação. E o processo de renovação é um processo de troca de pele mesmo, né? E a gente sente essa troca de pele acontecendo. Então é uma oportunidade, o rompimento nas nossas vidas é uma oportunidade de olhar para sentimentos que ainda precisam ser renovados, emoções que precisam ser ajustadas, retirar coisas que talvez você não precise mais carregar com você, coisas que você precisa liberar, emoções que você precisa soltar, processos internos que precisam ser liberados por você para que você possa se fortalecer. É como se você renascesse novamente, né? E mais forte, mais firme, mas para que você possa chegar nesse momento, nesse movimento final de aceitação dos rompimentos, entendendo que não é sobre a sua incapacidade, não é sobre a injustiça, não é sobre a infelicidade, sobre todas essas angústias que vieram à tona, e sim sobre coisas que você só precisava soltar, mostrando para você o quanto você cresceu, o quanto você está forte, o quanto você está firme e o quanto você é o que precisa ser e estar como precisa estar, só que agora de uma forma diferente, como se fosse com uma roupa nova. Então, nesse processo de autoconhecimento, dentro do processo de rompimento, é necessário sim parar, vivenciar, experienciar o processo, mas é muito importante você ter esse olhar de sabedoria, de acolher esses sentimentos que vão vir até você e compreender todos esses sentimentos são seus também, é do outro lado, são de várias coisas que também estão conectadas e ligadas também ao todo desse processo. Perceba que é um momento muito importante de autoconhecimento, de introspecção, para que você possa se conhecer melhor e fazer algo a respeito disso. Então, os rompimentos, todas as vezes que você passar por um processo de rompimento, você que está aí, que está passando por um processo de rompimento ou de grandes mudanças na sua vida, para poder compreender esse processo, entender se tudo o que está acontecendo com você, porque eu garanto para você, é uma grande transformação e vem mudança grande, e normalmente são mudanças para o melhor. Nós temos uma tendência muito grande a passar por esses processos de mudança e não compreender o processo em si, e é onde a gente cai achando que nada tá dando certo, não sou boa o suficiente, estou fazendo errado ou estão sendo injustos comigo, e nunca vai ser sobre isso. Sempre que romperem com vocês ou vocês em algum momento tiverem que romper com algo na sua vida, sempre será um processo de grandes mudanças e transformações. E isso é necessário para o nosso caminho, para o nosso processo evolutivo, certo? Então eu te convido nesse vídeo para refletir no como você se sente e após você perceber o como você se sente, lista todos esses processos, percebe o que esses processos querem trazer de aprendizado para você e aí depois disso você vai começando de uma forma muito mais leve a se soltar desses processos para que você possa encontrar o seu novo caminho de uma forma renovada. Então o caminho normalmente vai ser o mesmo, só que é num outro patamar, é num processo de renovação. Quando você percebe que o processo pode ser de uma forma leve e de forma de processo de renovação, fica um pouco mais fácil para acolher esses sentimentos que você está sentindo, tá bom?
Então, ó, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, ativar as notificações, se inscreve no meu canal para que você possa receber todos os outros vídeos que eu trago aqui para vocês nessa imersão profunda de autoconhecimento, tá bom? Eu aguardo você no meu próximo vídeo. Um beijo para você e até a próxima!